seu nome é Francisco Giovanni Canuto. Não, Francisco Canuto. Giovanni é apelido. Ah, Giovanni era apelido esses anos inteiros. Apelido. Não era seu nome. É que você não usava o Francisco, né? Minha área é mestre, eu sou um mestre. Meu chamado é mestre. Você ensina. Fluo com muita evidência no evangelista e também fluo um pouco no pastorado, mas eu não sou paternalista. Sabe qual é a diferença de um pastor e um paternalista? Depende. Paternalista vem de quê? Paterno. Ó, o pastor paterno, o pastor que é pastor, ele não domina. O paternalista, ele é um pastor que domina. Então ninguém pode visitar outra igreja. Ninguém pode sair da igreja dele. Se sair da igreja, ele vira inimigo. Porque ele é um paternalista, ele é mais um dominador. O pai não faz filho para ficar em casa. Ele investe no filho, para quando o filho casar, ter uma família. Sim. E o filho tem uma referência de família. Então eu acredito que o que é a semente da palavra hoje, Sônia? Na minha cabeça, a semente da palavra hoje é uma plataforma ministerial. E assim, eu tô pro que der e vier. Só que também é o seguinte, se você virar as costas para mim hoje, você pode ser o meu melhor amigo. Meu coração fecha, não tem um problema de ressentimento, de mágoa, não. Se amanhã a gente se encontrar para comer uma pizza, a gente vai comer. Mas, literalmente, você não se abastece mais de mim. Eu te entendo. Eu também estou andando nessa visão agora. Não me abastece de mim. Porque Jesus, Senhor, se vocês querem pão, dê pão. Mas não chega na minha intimidade. Mas não fechou a porta. Eu te entendo. Então, tá certíssimo. Dormir bem e comer bem. São coisas básicas que todo ser humano tem que ter. É dignidade, né? Essa dignidade. Então, essa dignidade de ter bons amigos e tipo, eu sou amigo de quem quer ser meu amigo. De quem quer estar junto. Quem não quer estar junto, eu viro as costas e não tenho ressentimento. Hoje, sou curado. Não olho para trás mais. Evolução, né? Amadurecimento. Então, são essas coisas básicas. Certíssimo. Básicas. Então, eu me dou para que caras como o Andrei, que é um cara que não é pastor, é esposo de um pastor, né? Verdade. Legal. Esposo da líder da intercessão. O cara que não... O Andrei é Andrei. O André é ele, só tem mas ele, é meu amigo. Camarada. Quando eu tiver ele tá. E se precisar... É um amigo mais chegado com cara irmão. aí, ó. Pronto. Tá aí, E a gente anda junto. Quer coisa melhor? E a gente não tem problema de eu falar assim, aqui eu... Não, somos amigos. A gente, né? E ao respeito, ao mútuo respeito. E respeito, né? ele no mesmo respeito que eu tenho por qualquer pastor. Sim. Porque não é sobre o cargo, é sobre o ser humano que esse cara é. Muito bom. É o ser humano que a Sônia é. E só isso pra mim é o Uma suficiente. visão, né? Acho que é isso aí. Tá? E você não... Assim, vai estar escasso você encontrar um líder como ele e, como eu falei, um amigo mais ouvindo, chegado né, por Barão? irmão. Então, assim, acho que nem tudo é dinheiro, mas a gente aprende não só os valores familiares, mas também os valores que a gente tem. Pergunta, quantos homens têm carregado ovelhas? Escasso. Né? Então, esse é um ponto. Quando nós descobrimos tudo isso, claro, teve muita gente envolvida nisso. Sim. Teve muitas pessoas, muita gente. Eu vou falar pra vocês, se eu fiz isso sozinho, capítulo 2 diz que ele cria todas as coisas. E a relva, ela cresce pelo vapor que sai da terra, né? Pela garoa que sai da terra. Só que a palavra de Deus diz que Deus não pode mandar chuva para a terra. Por que Deus não pode mandar chuva para a terra? Porque não tem ninguém para lavar a terra. Então eu entendi que não tem como o céu se manifestar na terra se não tem um homem posicionado para fazer o céu funcionar na terra. Então eu pergunto para todos vocês, você é alguém que foi chamado como resposta ou você se levantou para atrapalhar uma resposta?
vamos pensar um pouco sobre a Bíblia. Vamos pensar um pouco sobre isso. RP aqui. A palavra Adão tem uma palavra A e H no final do nome Adahan. Então a palavra Adahan, ele significa terra ou problema. Então quando o Senhor faz todas as coisas, porque Deus tem um problema na terra. O Senhor fez todas as coisas, porque o que Deus replica na terra? Deus replica na terra o seu próprio reino, que é invisível, ele torna visível. Agora ele precisa trazer uma solução para o que é visível agora, porque o que é invisível, ele tem anjos, arcanjos, tem serafins, tem tudo o seu governo, porque a Bíblia diz que o céu é o reino do seu governo. Então o reino de Deus é o céu, e ele o governa pelo seu trono de majestade. Agora ele torna visível o seu reino sobre a terra e faz todas as coisas perfeitas. Só que ele tem um problema. Nada do que ele fez pode crescer. Por quê? Porque não tem alguém do mundo invisível, visível para poder reinar. Profundo, hein? Então o Senhor pega da terra e faz um boneco. Ou seja, a palavra Adahan é uma terra de problema. Então o Senhor pega da terra de problema e faz um boneco e coloca sobre ele o fôlego da vida e dá para ele espírito de vida, dizendo assim, o que era visível, o que era invisível vai se tornar visível, e você precisa ser uma resposta de reino, de governo, sobre esse lugar que é um problema. Aí o Senhor diz assim, eu vou te dar domínio, governo. Eu vou te dar autoridade, governo. Você vai multiplicar, você vai expandir, isso é governo. Então o homem passa a ser uma resposta de Deus como governo na terra. Quando Adão começa a lavrar, a palavra lavrar vem de uma palavra avodá. O que significa isso? Prestar um serviço no ambiente que você foi estabelecido. Então eu quero abrir um parênteses para dizer, a maioria das pessoas não sabe o que é adoração. O que é adoração? Adoração é estabelecer um serviço no lugar aonde você foi estabelecido. Se Deus te estabeleceu em casa, no trabalho, na igreja, numa empresa, você precisa estabelecer o quê? O governo, ter domínio. Eita. Porque quando você estabelece o governo, quando você estabelece domínio, o céu se manifesta na terra. Muito bom. Então, esse é o propósito que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para estabelecer. Tá? Tá exercendo o reino. Inclusive, até talvez vocês estavam fazendo as 12 casas. Quase que eu falei, passa lá em casa. Diga como é que assim, passar e não ficar é diferente de passar e ficar. Verdade, é bem diferente, faz sentido. Então, pastora Sônia, aí surgiu a identidade da igreja. Os 3 pilares da igreja: identidade, propósito e destino. Legal. Dentro dessa identidade, surgiu o modelo que nós chamamos de... a pastora Denise também, esqueci dela. A pastora Denise, eu fiz um desafio com ela, foi pastora Denise, para pastores, para igrejas, com cursos presenciais online. 20% da verba dessa escola, ela vai ser investida no interior do Brasil. Legal. Nenhum real vai ser para fora do Brasil, é só no Brasil. Então imagina, a Sônia está em uma cidade do interior do Brasil, com um potencial grandioso. Só que a Sônia é muito top, muito poderosa em conhecimento. Porém, a Sônia, ela não consegue fazer muita coisa porque ela não tem investimento. Então a escola vai investir na igreja dela, nela, na estrutura. Não vai mudar nome de igreja, não vai ter aliança, não vai ter nada. Somente para que a Sônia
tenha a capacidade e a estrutura de desenvolver o seu chamado nessa região. Ela precisa ir para as escolas e para fazer oficinas. Por quê? Deus não é uma palavra. Abraão, quando ele chama em Gênesis 25 seus filhos, todos são seus filhos, todos. Sim. Mas para alguns filhos, ele deu apenas presente e mandou para o Oriente. E chamou Isaac e disse assim: você vai herdar a herança. E por que os outros filhos não receberam herança, receberam só presente? Porque todo... Oh, meu Deus, segura a Bíblia agora. Todo filho legitimado em casa, ele tem direito à herança. E ele não tem por que brigar com divisão de bens. O livro do Gênesis, capítulo 14, verso 14, diz que Abraão ficou sabendo que o seu sobrinho Ló estava numa guerra. Quando ele ficou sabendo dessa guerra, o texto diz que Abraão mandou irem na casa dele, prepararem os seus servos, formado em casa como filhos para poder ir para a guerra. 318 homens. Abraão era um homem potencialmente milionário, rico. Ele era como hoje, como aquele homem na Índia, que é um cara trilionário que tem o seu próprio exército. Ele poderia mover céus e terra, mas sabe o que Abraão fez? Foi para casa. Porque não tem como chamar para a guerra quem não é filho. Trabalha na casa e fica para sempre. O propósito de Deus sempre foi com filhos. O propósito de Deus sempre foi com paternidade. Então, hoje, as pessoas, elas estão querendo montar igrejas com pessoas que são qualificadas. Pergunta que eu te faço. Ela foi gerada aonde? Hoje nós temos muitos pastores. Eu faço essa pergunta para muita gente. O cara fala assim: eu sou pastor. Eu falo assim: cadê suas ovelhas? Porque não existe pastor sem ovelha. Temos uma grande parceria com a faculdade Anhanguera, onde nós vamos ter acompanhamento psicológico. Eu não sei se é essa palavra que fala, mas isso vai atender toda a demanda, toda a região, gratuitamente. Então, na primeira turma com 40 pessoas já encerrou. Muito bom. Assim, abril, que é o Dilma que cuida desse projeto. Sim. E abril já lotou. Que legal. Então vai atender toda essa região, vai atender homens, mulheres, crianças, adolescentes. Muito bom. E dentro do Instituto eu também quero abrir uma escola de educação infantil. Bom. Acho que nos próximos anos a gente vai abrir uma escola de educação infantil. E a escola de educação infantil, ela é uma escola privada. Qual é o investimento que eu vou fazer nessa escola? Eu vou pegar os professores que estão conosco, que têm a nossa identidade. Sim. Eu vou constituir a escola, colocar eles como sócios e deixar o instituto como sócio da escola com a porcentagem maior, né? Sim. Então essas vão ser remunerados vão ser salariados. O que é self-storage? Self-storage são mini espaços. Sim. De 1 metro a 50, 100 metros quadrados para atender uma demanda de pessoas que precisam de espaço. Certo. Para guardarem bens, móveis e mercadorias. Então toda pessoa na vida ela está em transição. A Sônia morava com a mãezinha, saiu da mãezinha e foi morar no estúdio. A Sônia tem 10 sapatos, tem roupa de inverno, closet gigante, closet que não dá para guardar em casa. Legal. Aluga um espaço no self-storage, certo? Que você vai falar de acordo com o tamanho do espaço, tranca com cadeado, leva a chave e ninguém mais tem acesso. Conveniência, o contrato é mensal, não paga nenhum tipo de imposto, não tem contrato a longo prazo, você pode cancelar o contrato a qualquer momento e ficar por quanto tempo você quiser. Cada espaço tem um seguro que é contratado pela parceria entre a seguradora e o self-storage. Como diz Dagmar Rios,
Vamos aonde tem uma alma. Não importa se ele é médico, doutora, pela moça improvável que você chegou em Cotia. Uma moça que ninguém colocava potencial, acreditava. Sempre uma sonhadora. E tornar essa líder que você se tornou, tá na frente deste projeto social, ajudando pessoas, ajudando a cidade, desenvolvendo projetos culturais para favorecer a sociedade, o reino de Deus, criar essas conexões muito importantes, criar essa conexão da marcha, que você sempre foi muito envolvida na marcha para Jesus, trazer esses moveres para a cidade de Cotia. Então eu quero te parabenizar toda a sua equipe, essa desbravadora que trabalha 24 horas na farmácia. Você fala que eu não durmo, né? E ainda tem esse tempo de dedicação ao reino. Então, você tem o meu respeito, o respeito da minha casa, o respeito da minha liderança. Eu posso falar da minha liderança porque hoje eu tenho pastores de excelência que são meus liderados e que também tem essa... Eu estou liberando isso, que respeitamos. E eu também quero ser grato por você ter me ajudado em dias difíceis. Porque muitas vezes você saiu daqui para ir naquela igrejinha do tamanho de uma caixa de fósforo, sem medir esforço, sem ter condições de te ajudar em nada, nem para pagar a condução. Amigos é para isso. E você sempre me ajudou, então eu tenho gratidão pela sua vida. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado aí pelas palavras. E amigos para essas coisas. E eu falo assim, que as pessoas que a gente, vê a história de vida, acaba a gente pegando aprendizados e a gente acaba tendo... Sabe que você falou de esperança, você é esperança na vida de muitas pessoas. Você é o que talvez você pensou que seria projetos falidos, mas hoje é projetos alicerçados que influencia muitas pessoas, tá? Não diferente de influenciadores aí da internet que não influenciam nada, mas você tem influenciado sim muitas pessoas. E inimigos a gente vai ter, mas eu posso garantir que você tem muitos sim amigos. E a maioria, você está com Deus e a maioria está contigo também. E para parabenizar o ministério que está em crescente, tá? Crescente evolução. E eu acompanho, sempre que dá, eu acompanho nas redes sociais, não se reprima, que você falou da parte pai, que você é uma pessoa que exala amor, tanto para sua esposa, para sua família, para a igreja, tá? Você é uma pessoa de empatia. E o que eu admiro é que a essência não morreu no passar dos anos. E eu sei se te convidarem para uma comunidade, uma mansão no Alphaville, você vai na mesma simplicidade, sem medir esforços. Com arroz, feijão, não, arroz e ovo. Exatamente. Arroz e ovo. E se não tiver comida, eu sei que você não vai murmurar, porque você sabe como eu quero passar fome, o que é passar privações. E assim, o que você plantou lá, você ainda não colheu tudo. Tem muita coisa grande, muita coisa boa vindo aí. Tá bom? E como sua amiga, eu torço muito por você, pelo seu ministério. Amém. E toda sorte de bênção sempre. Tá bom? E continua esse cara aí que você é. Amém. Esse cara é você. Beleza? Andrei, Prazer. um prazer, tá bom? Você tá aí do lado de um